Bom, no vídeo de hoje quero falar sobre o Balbuena, zagueiro paraguaio, que será que poderia ser uma alternativa para o Cruzeiro? Não só sobre o jogador, quero falar aqui sobre algumas alternativas para esse setor de zagueiros, né? Principalmente jogando pelo lado direito, alguns nomes que, na minha opinião, poderiam agregar ao time. É claro, nenhum desses são totalmente viáveis, poderiam chegar simplesmente por empréstimo com um salário baixo. Não seria esse o cenário, mas com boas alternativas para o elenco do Cruzeiro, que assim, até cria uma certa ilusão na torcida, porque pelo nível de reforços que foi nesse meio de temporada, acaba que, nenhum desses atletas aqui é impossível perto do que o Cruzeiro trazendo Arthur Gomes, Matheus Pereira, Lucas Silva, chegando aí então várias peças importantes para o elenco, Palácios, tem alguns nomes aqui que não é tão impossível assim, igual era de se imaginar. Enfim, será que o Cruzeiro precisa realmente de um zagueiro, principalmente pelo lado direito, que eu quero comentar com vocês. Antes de começarmos aqui essa análise, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever em nosso canal, caso você queira receber mais conteúdos como esse, de notícias aqui do Mercado da Bola. Conto com a ajuda aqui de vocês para chegarmos a 40 mil inscritos até o final do próximo mês de agosto. Então quem puder se inscrever, deixar seu like, me ajuda bastante. E com essa meta aqui nesse vídeo de 300 likes, se você curte, me ajuda bastante a entregar o vídeo para mais pessoas. Bom, então por que eu quero falar especificamente sobre o Balbuena, agora já nesse início, o atleta que estava no Corinthians por último e não vinha vivendo uma boa fase. Jogador que tem 31 anos de idade, paraguaio, pertence ao Dinamo Moscou, onde ficou um pouco mais de um ano e meio emprestado ao Corinthians e diferentemente daquela primeira passagem muito boa, ele não teve um desempenho muito bom não. Foram 4 gols, ok, números bons de gols, né? Mas em 31 jogos não conseguiu convencer e ter uma sequência muito grande, basicamente desde quando ele chega, com muitos altos e baixos. E assim, tinha um salário muito alto, de acordo com algumas fontes aí, o Jorge Nicola afirmou que na época era mais de 600 mil, né? Acho que era até maior do que isso, próximo de 800 e tudo mais, mas um valor que já é muito alto e que o Cruzeiro não teria condições de fazer esse investimento, porque ele pede o empréstimo do Dinamo Moscou no início de 2022 para o Corinthians e o Corinthians pagou boa parte dos vencimentos que ele tinha lá na Rússia, volta inclusive desde o início do mês para o Dinamo, onde fez a estreia no Campeonato Russo, uma partida até aqui, então a expectativa é de que ele, quem sabe, tenha uma sequência por lá, só que dependendo da proposta, ele poderia, retornar ao futebol brasileiro, mas esse salário dele eu acho que complica um pouco. O vínculo dele com o Dinamo Moscou é longo ainda, tá? Vai até o final de 2024, então não acho que ele deva sair tão facilmente de lá. E essa questão financeira impede muito, porque pela fase que ele vivia, se ele tivesse livre de contrato, tenho certeza que qualquer contrato que o Cruzeiro oferecia de 350, 400 mil por mês mais bônus, com a expectativa dele ser titular, com certeza poderia ter acordo, mas com essa proposta e o caminhão de dinheiro que ele tem lá do futebol russo, muito difícil pensar nessa possibilidade. E assim, ele teve uma passagem excepcional pelo Corinthians em 2017, 2016, 2018. Nesse período foram mais de 10 gols marcados, 11 gols, para falar bem a verdade, em 122 partidas, até ir para o West Ham da Inglaterra, onde jogou a Premier League, tá? Jogou mais de 60 jogos pelo West Ham, 3 gols marcados, nunca foi um titular absoluto, mas sempre jogou com frequência nas temporadas, igual a última que ele sai, jogou mais de 18 jogos, 1 gol, até ir para a Rússia. Então é um atleta muito bom, se chegasse no Cruzeiro. Até vou deixar aqui um mapa de movimentação dele na temporada 2017, para você ter uma ideia claramente onde que ele jogava pelo mapa do campo, assim como foi na Premier League também, muito mais um zagueiro pelo lado direito. Não é um atleta que tem muitas características para sair jogando igual o Cruzeiro exige muito, né? Tem uma qualidade no passe, sim, mas até o Oliveira mesmo, que eu questiono mais, ele tem uma qualidade no passe melhor do que é o Balbuena. Então não sei se o Cruzeiro buscaria um zagueiro tão parrudo assim, sabe? Um cara realmente para marcação, que é o que o Cruzeiro precisa, mas também pelo estilo de jogo, desde o Pesolano e agora com o Pepa, precisa de ter um cara ali para essa criação de jogadas. Então é uma questão importante, que o Balbuena, na minha opinião, nesse quesito não cumpre, além também de ter um salário muito alto, que o próximo jogador eu acho que faz um pouco mais de sentido. Antes de dar uma sequência, tem um recado aqui para vocês da Leon, que está R$25 a você fazer o seu registro vindo pelo meu link, que vai estar aqui embaixo na descrição. Como assim, Gustavo? Você clica aqui, faz seu registro, utilizando seu e-mail ou número de telefone e vai ter esses R$25 para começar a apostar em odds a partir de 1.30 e no máximo 3 a cada real apostado. Você pode apostar aí nos jogos do Cruzeiro, no próximo final de semana contra o Atlético Paranaense. Tem jogos da Copa do Mundo Feminina acontecendo nesse momento, então para você começar a apostar, link da Leon vai estar aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Bom, próximo nome não é à toa que o Cruzeiro até procurou ele, que é a respeito do João Basso. Inclusive eu já tinha trago um vídeo aqui no canal, né? Se não estiver enganado, foi numa segunda-feira e na terça teve a confirmação de que o Cruzeiro procurou o atleta.
que é um atleta que realmente faz muito sentido do Cruzeiro imaginar. 26 anos de idade, vive uma fase muito boa pelo Arouca, lá de Portugal, clube onde ele está desde 2019 e que joga no futebol português desde 2017, quando saiu do Paraná. Jogou primeiro no Estoril Praia, foi bem por lá, e no Arouca vive uma fase realmente muito boa nos últimos anos. Nessa última temporada, 41 jogos, 3 gols e 1 assistência, sempre marca muitos gols de pênalti, é o batedor oficial. Ano passado, 4 gols, 2020-21, 7, 2019-2020, 5 gols. Então ele tem média muito melhor de gols do que o próprio Arthur Gomes, que era ponta esquerda no período que eles jogaram juntos lá no Estoril Praia, e também, não, juntos não, mas jogaram lá no futebol português, ele no Arouca e o Arthur Gomes no Estoril Praia, e no Sporting o João Basso teve uma média melhor, porque ele é o cobrador de faltas e de pênaltis oficial da equipe. Então é uma questão interessante do jogador, que tem umas características que eu gosto demais, que ele joga como zagueiro pelo lado direito, leva bastante a bola, vi alguns lances dele, realmente se chegasse seria impecável, no caso dessa contratação, e que a grande questão é que o Santos também é outro time interessado na sua contratação, e não seria um valor tão baixo. Igual o Cruzeiro, de acordo com algumas fontes, teria até feito uma proposta oficial que passaria os 5 milhões de reais, só que o Arouca pediria 2 milhões de euros, que daria mais de 10 milhões de reais, e o Cruzeiro, com a proposta o dobro do que seria, não ficou tão animado de levar essa situação adiante. Só que o Santos também, de acordo com as últimas informações que temos da equipe do Santos, teria oferecido 1,5 milhão de euros, mais algum jogador de empréstimo, 1 a 2 jogadores. O Cruzeiro não sei se tem várias opções no seu atual elenco, mas não é um valor totalmente fora da realidade, né? 7 milhões e meio de reais, com um atleta que, na minha opinião, teria grandes chances de resolver boa parte dos problemas do Cruzeiro. Aquela coisa, o futebol português não é nosso principal campeonato do mundo, tal, uma diferença gigante para o futebol brasileiro, não. Mas ele já joga por lá há mais de 7 anos, né, basicamente, que ele tem jogado com frequência e como titular, seja pelo Real SC, pelo Estoril Praia, pelo Arouca, desde quando sai do Paraná, desde cedo, né, com muito potencial. Acho que se chegasse seria um baita investimento e um ótimo reforço para essa função do Cruzeiro, que tem precisado de reforço. O lado esquerdo com o Castan é o mais sólido. Eu acho que o Castan, desde quando ele chega, né, não é o nome que eu contrataria para ser o zagueiro titular da Série A, mas pelo cenário que foi construído, o Eduardo Brock deixando o clube, e sem opções para zagueiro pelo lado esquerdo, foi o que restou e que está dando conta do recado, tá? Eu acredito que se tivesse uma posição, um jogador mais firme nesse lado direito, o Castan e esse outro atleta poderiam estar vivendo uma fase até melhor do que o Oliveira, que oscila muito, e até mesmo o Neres tem revezado essa função, que eu não gosto muito dessa dupla de zaga em específico. Acho que tem que chegar um zagueiro pelo menos para dar conta ali, ó, de preferência pelo esse lado direito. E para terminar, quero falar sobre o zagueiro Pablo, aquele mesmo ex-Corinthians que jogou junto com o Balbuena, né, naquela zaga de 2017, formada entre o Balbuena e o Pablo, com o Fábio Carille, 32 anos de idade, não tem jogado pelo Flamengo com frequência desde quando chegou. Ficou uma situação parecida com a do Balbuena, porque ele sai da Rússia, vai para o Flamengo em definitivo. Só foram 40 jogos desde o início do ano passado e uma assistência. Ano passado 31 partidas e nesse ano, pior ainda, foram apenas 9 jogos, e o próprio técnico Sampaoli já colocou ele, né, para a direção do Flamengo, à disposição do mercado, e não conseguiu confirmar o salário, mas não deve ser barato, viu? Não deve ser menos de 500, 400, 600 mil, mas não é um valor que o Cruzeiro, por exemplo, poderia oferecer só metade, só 200 mil, 250, não. Dependendo, o Cruzeiro poderia fazer um investimento um pouco mais alto, o teto é 300, 350, eu acho que já é uma proposta interessante para o jogador, que não teria então grandes dificuldades para ter essa negociação. Alguns times do Brasil especularam ele, se eu não estiver enganado, o Fortaleza, que estaria disposto a contratá-lo, mas não teve muitos avanços nesses últimos 20 dias que a janela está aberta, então o zagueiro aí do Flamengo está à disposição do mercado e eu acho que é uma ótima opção, tá? Zagueiro com passagens pela seleção brasileira, jogou muito tempo no futebol europeu, lá no Bordeaux da França, onde por lá ele jogou um pouco mais de 75 partidas nos últimos 4 anos e meio, né, que ele ficou lá antes de ir para a Rússia. Marcou nesse período também 6 gols, e a empréstimo dele para o Corinthians em 2017 foi fenomenal. 50 partidas, 2 gols marcados, campeão brasileiro, foi convocado para a seleção em algumas oportunidades. Gosta do atleta, não tem uma idade muito alta também, 32 anos, pode fazer um papel pelo lado direito, pode jogar também pelo lado esquerdo,
Na época que ele jogava pelo Corinthians, ele jogava pelo lado esquerdo também, mas é um cara que eu ficaria de olho porque é muito acima da média e que meio que está dando brecha ali no mercado, né? Um cara que muito bem qualificado, não está numa ótima fase, mas não tem problema de lesão, não teria um salário astronômico, R$1 milhão por mês, não é isso, mas que, na minha opinião, poderia resolver boa parte desses problemas da zaga do Cruzeiro, que deve sim, tá, ter reforços para essa função. Se você concorda comigo, discorda, acha que esses nomes seriam alternativas interessantes, pode deixar a sua opinião aqui embaixo. E também, se você tiver alguma sugestão de zagueiros aí para o Cruzeiro, deixa aqui embaixo também. Já trouxe aqui algum outro vídeo falando sobre o Ricieri, zagueiro brasileiro que vive uma fase muito boa no Famalicão de Portugal. Vou deixar aqui algumas sugestões na tela para vocês e outras também que já trouxemos atualizando o mercado da bola, vai estar aqui embaixo na descrição. Valeu, galera!